Fala galera do Mundo das Lutas, semana agitada, muita notícia, muita informação e muito debate a ser feito aqui no nosso podcast MMA Ganhador. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho e antes de começar a falar sobre o melhor do Mundo das Lutas com o nosso convidado da semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem ao ar. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana agitada que a gente tem pra falar sobre Jon Jones, tem o UFC 222, luta confirmada no UFC Rio, é o Guilherme Cruz, correspondente no Brasil do site MMA Fighting. Tudo bem, Guilherme? Fala, Coutinho, meu amigo, tudo bom? Pô, essa semana tá uma loucura, né, cara? Começou a semana agora, dias antes da Fight Week em Las Vegas do UFC 222, com esse dia agitado graças ao Jon Jones mais uma vez, né? Sempre ele, né? Então vamos começar falando logo de Jon Jones. A gente teve hoje uma audiência com a comissão da Califórnia, né, onde aconteceu a luta dele contra o Daniel Cormier, a qual ele foi logo depois flagrado no antidoping pelo uso de turinabol, uma substância proibida. O Jon Jones foram 3 horas de audiência e no final da audiência foi definido que ele ficou com a licença de lutador revogada e ele vai ter que pagar uma multa aí de $205 mil, o que representa quase R$660 mil. Que a gente sabe que ainda a comissão, depois de tudo que foi falado, eles deixaram claro que eles não querem se basear, eles tomaram uma decisão, mas a decisão principal a ser esperada é a decisão da USADA, né, que ainda não anunciou qual será a punição ou a pena que o Jon Jones vai ter por conta desse doping. Mas eu queria saber de você, o que você achou dessa audiência de hoje? Você acha que realmente aconteceu o esperado ou você esperava alguma coisa, uma pena mais dura? Qual que é a sua reação depois dessa audiência do Jon Jones com a comissão da Califórnia? Pelo que eu tava ouvindo, eu esperava realmente que eles fossem fazer isso, tirar a licença dele, o que daria ele 1 ano, né, e esperar a decisão da USADA. Mas durante o processo, durante a audiência, eles foram muito duros com o Jon Jones. Eles expuseram claramente vários erros que ele cometeu, que ele tinha falado, que ele tinha adulterado, que a equipe dele forjou a assinatura dele no processo da USADA, que ele não leu o documento da USADA que todo atleta deveria ler. Ele foi atropelado pelos membros da Comissão da Califórnia durante mais de 1 hora e no final acabou sendo boa para o Jon Jones a decisão deles, porque colocou nas mãos da USADA. A USADA tem parceria com a UFC, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eles podem muito bem ser muito duros com o Jon Jones, o que parece ser que ele merece, né? Que seja uma punição muito longa, mas a gente não sabe o que pode esperar. Pode ser que a USADA vire e fala, tá bom, só vai te dar 1 ano, a suspensão dele acabaria em julho agora, ele poderia lutar esse ano ainda. Aí a Comissão da Califórnia voltaria atrás e falaria, não, vocês deram muito pouco, a gente vai dar mais. Eles ficaram numa situação muito complicada agora, dependendo de uma decisão da USADA, qual vai ser, né, cara? Mas o que mais chamou atenção nesse julgamento de hoje foi o despreparo da equipe do Jon Jones, cara. É inacreditável. Depois daquele show de horrores que a gente viu, foi o julgamento do Anderson Silva há alguns anos, o primeiro caso de doping dele, agora o Jon Jones, outro cara, porra, super campeão, multimilionário, tem todos os recursos do mundo, fazer uma defesa tão amadora dessa é chocante, cara. É chocante ver o despreparo do advogado, das testemunhas que eles chamaram, que aliás, uma das testemunhas foi a mesma pessoa que foi testemunha no caso do Anderson Silva também. Foi um despreparo total que é de abrir os olhos, como ter dinheiro não quer dizer que você vai ter uma boa defesa. É inacreditável, cara. Foi a parte mais chocante desse julgamento todo, foi como um milionário como o Jon Jones foi capaz de chegar despreparado assim com um julgamento tão importante que pode encerrar a carreira dele, né? Agora, Gui, o que me chamou a atenção também eu não lembro agora se foi o Andy Foster, que é um dos diretores, ou se foi outra pessoa que falou, mas teve uma declaração durante a audiência de um dos diretores lá que tava à bancada, que falou assim, eu não quero encerrar sua carreira hoje, mas eu acho que você deveria ficar bastante tempo sentado no sentido de fora do esporte. E isso pra mim meio que deixou um pouco a comissão meio que tirando o corpo de fora. Ela deixa claro, né, que ela não quer ser a responsável por acabar com a carreira de Jon Jones, mas ela também não tá querendo ser responsável por tomar a decisão que ela acha correta. Ela meio que, pra mim, me pareceu meio que uma sugestão. Eu não vou acabar com sua carreira, mas eu sugiro que você receba uma pena forte, sei lá, talvez um recado pra USADA. Você, pelo que você conversa com a galera lá do MMA Fighting, eles que têm mais conhecimento com as decisões das comissões atléticas lá dos Estados Unidos,
Unidos. Você acha comum uma comissão deixar a situação um pouco dessa forma, já que a USADA é a responsável pelo programa antidoping do UFC e talvez ela seja de fato a mais vazada para tomar uma decisão? Ou você acha que talvez a comissão deveria ser a entidade mais firme, mais forte em relação ao que será do futuro do Jon Jones? O papel da comissão é julgar e punir o atleta. Essa onda de casos de doping que a gente vem assistindo, né, na era da USADA, 99% dos casos são atletas que foram pegos pela USADA e não pela comissão atlética local. No caso do Jon Jones, ele foi pego pela comissão atlética local. A USADA tem influência nisso também, mas foram eles que pegaram. Então, por isso que eles também têm esse julgamento à parte e tudo mais. É estranho, mas também não é surpreendente. Porque a gente, eu tava conversando com o Marcelo Baroni hoje à tarde, lembrando de outros casos de suspensão e tudo mais, e como a comissão atlética também, ela é independente, ela é um órgão do governo e não tem nada a ver com o evento, mas ela também depende do evento. Por exemplo, no caso do Vitor Belfort, quando ele foi pego por doping antes da luta com o Chris Weidman, que foi aquela confusão, porque ele não estava realmente licenciado e tudo mais, no julgamento dele, a comissão de Nevada disse que ia liberar ele com a exigência que a próxima luta dele, que seria a luta dele com o Chris Weidman pelo cinturão da UFC, fosse no estado de Nevada. Tipo assim, a gente vai te liberar, mas você vai ter que lutar aqui. Por quê? Porque a gente vai ganhar dinheiro com isso. O UFC trazendo uma luta dessa pro estado, gera dinheiro pro estado, todo mundo ganha dinheiro com isso. Então, eles são independentes, mas não são tanto. Eles têm interesse. Então, eu não sei até que ponto a Comissão da Califórnia tem interesse em encerrar a carreira do maior lutador da atualidade. O Conor McGregor né? Mas o Jon Jones é como atleta, assim, né? O melhor. Não é o que mais vende, mas é um dos que mais vende. O top 3 do UFC que mais vende hoje. Que interesse teria a Califórnia em encerrar a carreira de um cara que pode trazer tanto dinheiro para eles no futuro, né? Eu só não sei se o Jon Jones aceitaria lutar na Califórnia depois disso, né? Mas aí já é um papo pro futuro, mas é uma relação muito complicada, cara, de independência, mas também dependência financeira, é difícil. Em relação ao futuro dele mesmo como lutador. A gente sabe que o ser humano sempre merece uma chance a mais, mas você acha que o lutador, depois, esse foi o terceiro caso de doping, ele caiu em outros dois, um outro por também uso de esteroides e um por uso de cocaína. Jon Jones já abriu o coração, já declarou que já teve problema com álcool, com drogas, enfim. O lutador, ele merece uma chance. Quando eu digo que ele merece uma chance, ele merece mais uma vez ter uma pena, vamos dizer assim, aliviada, porque a expectativa que a gente tinha depois do anúncio do doping era que no mínimo ele tinha que ficar 2 anos fora. Então, quando eu digo, será que ele merece uma chance? Será que ele merece mais uma chance de ter o seu caso resolvido de forma a favor? O problema é que o esporte sempre tem interesse, né, nessas decisões, né? Eu também achava que ele devia pegar no mínimo 2 anos, mas há tanto interesse por trás disso que eu não ficaria surpreso se fosse menos, se fosse só 1 ano, né? É uma situação muito complicada, mas não me surpreende, entendeu? Eu acho que seria justo que ele tomasse uma punição maior, mas nem um pouco ficaria surpreso se não fosse, especialmente por ele estar no auge. Por exemplo, a gente viu com o caso do Vanderlei Silva, quando ele pegou banido pra vida inteira, o Chael Sonnen pegou, sei lá, 4 anos, 5 anos. Esses caras já estão em final de carreira, então a comissão já não interessa. Vou fazer dele um exemplo e vou suspender ele pra sempre. Num caso como o Jon Jones, jamais seria feito isso. Eu acho que se o Conor McGregor fosse pego por doping um dia, ele tomaria uma suspensão dessa? Nunca, entendeu? Porque há muito interesse por volta disso. Eu acho que o Jon Jones mereceria pegar uma pena maior, mas eu não espero que isso aconteça mesmo. Agora, Gui, a gente teve também nessa semana o anúncio, né, da confirmação do primeiro UFC no Chile. Dia 19 de maio, em Santiago, a gente vai ter uma edição do UFC no Chile. Nosso Rodrigo Minotauro até tá lá, né, em terras chilenas, fez um anúncio, tá lá conhecendo a estrutura da UFC Gym e promovendo essa edição do UFC por lá. De que forma a gente consegue enxergar esse anúncio? Vai ser o primeiro evento do UFC na América do Sul fora do Brasil. A gente eu pelo menos não noto nenhum tipo de apelo do UFC no Chile, né? É claro que existe um motivo pro UFC estar investindo nesse mercado. Mas de que forma a gente deve entender essa chegada do UFC ao Chile? É o UFC querendo expandir o seu mercado? Ou você acha que talvez exista de fato algo ainda não explorado por lá? Porque não existem lutadores chilenos famosos. A gente tem o Diego Rivas, se eu não me engano, que é o chileno mais famoso, né? Ou o mais conhecido, sei lá. De que forma a gente deve chegar a isso? É o UFC querendo expandir o mercado? Ou de fato é um mercado que ainda não foi explorado, mas que merece atenção? De que forma você reage a esse anúncio que o UFC vai desembarcar no
no Chile, no dia 19 de maio, em Santiago. Eu acho interessante porque o UFC já tem um tempo que ele fala de ir a outros países da América do Sul que não seja o Brasil, né? Antigamente a gente dominava as intenções e planos do UFC, eles faziam 7 eventos por ano aqui, 6 eventos, fizeram um corte e não supriram esse mercado que tem aqui, né, de atletas brasileiros e atletas de outros países da América do Sul. Eu acho interessante, apesar do UFC ele não ter tantos atletas da América do Sul, e o mercado daqui, apesar de terem eventos mais tradicionais, o Inca FC lá no Peru é bastante conhecido, vários brasileiros lutam lá direto, e eles não têm tanto material humano, né, mas o UFC ele vai precisar queimar etapas aí, vai provavelmente contratar vários atletas que normalmente não teriam chance ainda no UFC, no estágio atual da carreira deles, mas eles serão acelerados para preencher esses cards, né. Além desse card do Chile agora em maio, o plano é que façam um evento na Argentina em dezembro também, como tem o Santiago Ponzinibbio, tá muito bem, o argentino tá muito bem. Eu conversei com ele me disse que provavelmente vai ser o main event do UFC no Chile, que ainda não tem adversário, mas é bem provável que ele faça a luta principal, o que é inteligente, né, porque é o cara mais forte da América do Sul, fora de brasileiros, né, então coloque ele mesmo pra fazer a luta principal, e de quebra, se ele vencer, já tem o cara certo em card na Argentina no fim do ano também, né. Verdade, ele tem total potencial pra ser esse cara que vai carregar essa bandeira e vai começar a trabalhar o MMA nesses países. Agora, falando em potencial, a gente teve confirmado também a luta entre Ronaldo Jacaré e Kelvin Gastelum no UFC Rio, que tem absolutamente potencial para definir o próximo desafiante ao cinturão dos médios. A gente sabe que o Robert Whittaker ainda está se recuperando de lesão e ele vai enfrentar o Yoel Romero, mas na minha opinião, especialmente o Jacaré, né, se vencer, essa luta define o próximo da fila. O que você achou dessa luta confirmada pro Rio, que é um lutão, né, acho que é exatamente o que a gente espera quando a gente vê um evento do UFC no Rio, e se você concorda que essa luta pode sim definir o próximo aí na fila depois do Romero, é claro. Eu achei excelente luta. Eu tava querendo realmente que fosse Jacaré contra Chris Weidman, que eu achava que era uma luta que seria ainda mais certo que o vencedor disputaria o cinturão, mas o Weidman tá se recuperando de lesão na mão ainda, não tá pronto, e o UFC precisava de um cara de nome, mais um cara de nome pra esse card no Brasil, nesse card no Rio. Nada melhor que o Jacaré, que é um cara que retomou o caminho das vitórias em grande estilo, numa luta principal do UFC da Fox, contra o Kelvin Gastelum, que é um cara que já lutou no Brasil, nocauteou o Vitor Belfort aqui no Brasil, então o público brasileiro sabe quem ele é, viu que ele é um cara popular na recepção dele em Fortaleza, ele cantando música do Wesley Safadão e tal, ele já virou um cara carismático aqui no Brasil, fala um português meio arranhado, mas fala. Então é uma luta que agrada o público brasileiro, é uma luta muito boa e que eu acredito que vai realmente definir o próximo desafiante ao cinturão. A gente fala, acho, né, porque elas são Jacaré e Tyrell Short no UFC, a gente nunca pode cravar nada, porque ele já esteve a um passo de disputar o cinturão várias vezes, não davam chance, tinha que enfrentar um Tim Bolt da vida, um Chris Camozzi da vida, até que tropeçasse, né? Então, não dá pra cravar nada, especialmente nesse UFC hoje que tem interesses diversos na hora de cravar lutas e marcar disputa desse cinturão. Então, mas eu acredito que sim, o vencedor dessa luta disputa o cinturão, especialmente se for o Jacaré. Tô contigo, Gui, eu também acho que é isso que acontece, até pela situação na categoria, né? A gente tem aí o Romero que vai enfrentar o Whittaker, mas o Bisping tá saindo do esporte, acabou de ser nocauteado pelo Gastelum, o Rock Hold foi nocauteado pelo Romero. Teria o Chris Weidman, né, que eu acho que faria certo sentido, como você falou, numa luta com o Jacaré, mas além dessa luta não ter sido casado, o Chris Weidman também não vive grande fase, ele tinha perdido 3 lutas consecutivas e só venceu o Gastelum na última luta, então também não tem tantos méritos assim pra reivindicar uma chance pelo título, então eu acho que tá funcionando para que o Jacaré enfim consiga a chance pelo cinturão, que ele já merece há muito tempo, mas primeiro ele vai ter que passar pelo Gastelum, que não vai ser molezinha, acho que quem acha isso se engana um pouco, mas vamos aguardar e conferir. Nesse sábado a gente vai ter o UFC 222, direto de Las Vegas, que vai ter o retorno da nossa Cris Cyborg, que vai defender o cinturão peso-pena feminino do UFC contra Yana Kunitskaya. Falar de uma luta da Cris Cyborg é sempre... A Holly Holm foi a lutadora que teve um pouco mais de debate, né? Mas sempre quando a Cris entra no octógono, especialmente nessas condições, né? Contra rivais que vêm do Invicta ou mudam de categoria, fica difícil não tratar a Cris como uma favorita absoluta, ainda mais diante da Kunitskaya, né, que também não é uma lutadora assim brilhante,
verdade, ela era campeã do Invicta, mas tem derrotas, por exemplo, contra a Tonya Evinger. Então o que a gente pode esperar, Gui? O que a gente pode esperar dessa luta da Cyborg contra a Iana? Mais um atropelo à vista? O que você espera? Se não for um atropelo, se não for uma vitória convincente da Cris Cyborg, eu acho que vai ser uma surpresa. Que a Iana, ela é uma mulher que tem talento, ela tem futuro, mas ela é muito nova no MMA. Ela luta há bastante tempo, mas a carreira dela é curta em termos de quantidade de lutas, né? Ela não é uma atleta que tem muita experiência. E a Cris Cyborg é justamente o contrário, né? Ela já enfrentou as melhores disponíveis e tal. É a primeira vez em um bom tempo que a Cris Cyborg está enfrentando uma mulher grande, né? Porque ela fazia lutas no peso galo, só que ela foi recomendada a subir de categoria porque ela era grande demais no corte de peso e tudo mais. E então ela foi recomendada a subir pro peso pena. É uma atleta que ela não vai ter uma disparidade em tamanho, a disparidade física tão grande pra Cris Cyborg. Mas acho que qualquer coisa diferente de um nocaute da Cris Cyborg, ou uma finalização, né? Que a Piquet tá vendo no combate, que a Cris também tava dando uma atenção especial ao jiu-jitsu. Uma coisa diferente de uma vitória dominante vai ser uma surpresa. E Gui, você também, a gente tem visto a expectativa das próprias lutadoras, né? De que aconteça a super luta entre a Cris e a Amanda. Eu tenho pra mim que essa luta fatalmente vai acontecer até o fim do ano, porque dificilmente a Cris vai perder esse cinturão e eu acho que a Amanda também não perde na próxima luta, dependente da rival que ela enfrente. Você acha que o caminho é exatamente esse? Você acha que essa luta é meio que uma oportunidade de promover um pouco mais? De repente a Cris vai vencer, vai mandar um recado pra Amanda e vice-versa. Você acha que o caminho é esse? A gente vê até o final do ano, talvez até no evento de fim de ano, né, que sempre tem sido protagonizado por mulheres, mas ver essa super luta da Cris com a Amanda? Eu acho interessante, eu gostaria de ver. É uma luta que poderia colocar as duas atletas no outro patamar, né? A Cris está insistindo nessa ideia de fazer essa luta agora e de enfrentar a Amanda no card de julho, né? A Amanda faria a luta no Rio contra a Raquel Pennington e depois elas se enfrentariam no grande card da Semana Internacional da Luta em Las Vegas no começo de julho. Só que aí ficaria curto demais para Amanda Nunes. Eu não acredito que ela aceitaria. Para Cris seria ótimo, mas para Amanda já não seria tão interessante. Então se as duas decidirem se enfrentar realmente e esperar por um card mais para frente do ano, ou um card que conte com uma grégua da vida, ou então aqueles cards especiais de fim de ano, aí eu acho que rolaria, porque a Cris tá batendo nessa tecla que tem que ser um card grande, porque a Amanda não é uma grande estrela vendedora de pay-per-view, né? O que de fato é verdade. A Amanda, ela vendeu pay-per-views em cards, ou ela contra a Ronda Rousey, ou no UFC 200, que ela acabou caindo de paraquedas na luta principal na véspera, então ela não provou realmente ser uma vendedora de pay-per-view, né? Então a Cris, ela tá querendo dinheiro, obviamente, pra fazer uma luta dessa, de olho num card especial, mas eu acho que seria interessante, muito bom pras duas, seria muito bom pro esporte brasileiro, porque você teria ou Amanda Nunes com 2 cinturões, ou 2 brasileiras campeãs de qualquer forma, se a Cris vencesse, seria ótimo pro esporte brasileiro uma luta essa, que poderia ser um novo Anderson e Belfort, né? Nenhuma das duas é o que o Belfort era na época, e nem o que o Anderson é, mas 2 brasileiras se enfrentando, 2 campeãs se enfrentando, poderia ser uma luta que levaria o esporte a outro patamar. Verdade, tô contigo. Acho que seria algo especial que a gente nunca vivenciou, e acho que o Brasil tá precisando um pouco disso, né, no UFC, dar uma sacudida, por mais que seja Brasil versus Brasil e nem sempre são só louros, mas eu acho que seria um fato histórico especial, acho que tem tudo pra dar certo pro público brasileiro também. Agora, Gui, pra finalizar o nosso papo, já vou te jogar na fogueira, porque a gente tem também nesse UFC 222 a lutaça entre Frank Edgar e Brian Ortega. Cara, eu vou te falar que eu não faço ideia de quem apostar, acho que tem tudo pra ser uma lutaça. O Ortega é um lutador, cada apresentação ele mostra ser mais talentoso. E o Frank Edgar é o Frank Edgar, ele é um ex-campeão do UFC, também tá numa fase boa, ele tem as credenciais dele. Eu não sei, eu confesso que eu tô ali em cima do muro, quase caindo pro Frank Edgar, mas de alguma forma, eu lembro que o Brian Ortega tá demais. Queria saber de você, o que você acha dessa luta e quem que você acha que vence? Cara, o Brian Ortega é um lutador fantástico, ele é um talento impressionante, eu me amarro em ver ele lutar, só que o Frank Edgar vai ser o maior desafio da carreira dele. O Ortega, ele já finalizou todo mundo que enfrentou praticamente, né, ganhou de todo mundo, só que o Frank Edgar, ele não é finalizado, né, cara, ele não é nocauteado, então ele vai ter que, em todas as lutas praticamente, o Brian Ortega finalizava ou no segundo, a maioria no terceiro round, então ele vai ter que tirar esse coisa da cartola de novo contra o Frank Edgar. É um cara complicado, a movimentação, o boxe do Frank Edgar, o wrestling do Frank Edgar e o jiu-jitsu dele é tudo de altíssimo nível. Então é uma luta, pra mim, a luta mais difícil da carreira do Brian Ortega. Não é a luta mais difícil da carreira do Frank Edgar. Então você pesa um cara experientíssimo como o Frank Edgar. Vai enfrentar um Brian Ortega que complica um pouco porque ele tava treinando pro Max Holloway, né? Então a adaptação pra um estilo completamente diferente com pouco tempo. Mas se eu tivesse que botar o meu dinheiro ali, eu apostaria no Frank Edgar vencendo por pontos. Então,
Bom, galera que tá ouvindo já sabem quem apostar, né? Palavras de Guilherme Cruz, pode ir confiante. Boa, moleza. Vende a casa e aposta o dinheiro. Só não me cobra depois. Gui, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast MMA Ganhador. Foi um prazer, como sempre, tê-lo conosco. Amigo, é sempre uma honra participar do seu podcast. Admiro muito o seu trabalho. Sempre que precisar, sempre que quiser contar com meus palpites, com meus comentários furados, é só falar comigo, amigo. Então tá aí, galera do Mundo das Lutas. Esse foi o Guilherme Cruz, mais uma vez contribuindo para o nosso podcast MMA Ganhador. E você já sabe, semana de UFC 222, todo mundo ligado que tem Chris Cyborg em ação fazendo a defesa de título contra a Yana Kunitskaya e vale a sua torcida. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e eu volto na semana que vem. Até lá!